Depois que Deus criou o homem e a mulher, grave bem o que eu vou falar. Depois que Deus criou o homem e a mulher, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Em nenhuma outra situação na história, Deus agiu diretamente no mundo que não fosse através do homem e da mulher. Olha a importância que Deus deu ao ser humano. Deus não criou dois bonequinhos que ele pudesse se divertir com eles. Até a hora de criar o ser humano, inclusive me criar e criar você no seio de nossa mãe, houve uma intervenção direta de Deus. Deus pôs a mão. Já refletimos sobre isso em acampamentos anteriores e no meu livro Rezando a Vida há um capítulo especial sobre isso. Por isso que a mão humana é o órgão do corpo que mais se assemelha e que mais representa para nós a graça de Deus. É a única parte do corpo que toca o corpo inteiro. É o único órgão do corpo que não pode ser reproduzido, nem em computador. Não há nenhuma máquina no mundo, não há nenhum programa de computador, nem da NASA, nenhum que consiga reproduzir os 54 movimentos diferentes que tem uma mão humana. Exatamente porque, para fazer o ser humano, Deus pôs a sua mão. E não foi só para fazer Adão e Eva. O Salmo 138 ou 139 nos lembra: Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Pois muito bem, depois que Deus criou o ser humano, Adão e Eva, o Léo, você, toda a ação de Deus no mundo acontece através da vontade humana. Olha como Deus se humilha. Olha o que Deus é capaz de fazer. E isso é tão verdadeiro que até mesmo para salvar o ser humano do pecado que o ser humano criou, por influência do encardido, Deus precisou encontrar um ser humano que o acolhesse plenamente, em todo o seu ser. Ave Maria, plena, cheia, repleta da graça. Por isso lembrávamos aqui no acampamento passado, o anjo chega para Maria e a saúda ave, que é exatamente o contrário de Eva. Para que aquilo que foi feito estragado pelo ser humano, em Maria, o ser humano pôde dizer sim a Deus, plenamente sim. Eu sou todo sim em Deus. Daí vem a importância da nossa vocação, e especialmente da sua vocação. Por quê? Se a vocação sacerdotal, como lembra o catecismo da igreja, ao colocar em paridade esses dois sacramentos, se a vocação sacerdotal, se o ministério ordenado é fazer Deus chegar até o ser humano através dos sinais sagrados, grave bem, através dos sinais sagrados, e por isso o sacerdote age in persona Christi, o Cristo age na pessoa do sacerdócio, mas é a pessoa do Cristo, por isso é ministério sacerdotal, e por isso a Igreja Católica conserva até hoje o ministério ordenado somente para homens, não porque seja mais ou menos do que a mulher, não, mas porque, como age na pessoa do Cristo, historicamente o Cristo foi homem, do sexo masculino. Se a vocação sacerdotal é o ministro de Deus ser instrumento da presença desse Deus e sinal desse Deus, a vocação matrimonial é para ser a síntese e o sinal visível, palpável, que dá de se tocar da Santíssima Trindade. Olha o tamanho da sua vocação. Por isso ela é santificadora para si e para os outros. Por isso ela é fonte de santidade. Mas essa santidade, e isso é importantíssimo, porque penso que aqui está uma grande inspiração do Espírito Santo, que está recuperando isso
no final do século passado e nesse início de milênio. Porque não há dúvida que houve um tempo que na cabeça das pessoas o matrimônio era como se fosse uma vocação de segunda categoria. Se a pessoa não tivesse condição de ter uma vocação celibatária, não tivesse condições de viver a virgindade consagrada, que é um patamar lá em cima, então, bom, já que não consegue, então seja um mero casado. Segunda coisa, por um contexto cultural, e por isso vocês casais e nós precisamos refletir muito e ajudar a tirar esses resquícios que ainda sobraram. Parece que a vocação matrimonial não podia ser vivida diante de Deus. O que acontecia há 30 e poucos anos atrás? Marido e mulher vinham para a missa, mulher segurando no braço do marido, roupa de missa, aquele chinelo de salto alto, carcanhar rachado, passar o batom, no bolso aqui estava o livrinho da missa. Os 15 vinham na frente ou atrás. Entrava dentro da igreja. A genuflexão era muito bonita. Era quase um galeinho. Alguns até hoje. Aí entrava dentro da igreja, o que acontecia? Cada um pro seu lado. Os homens, tudo de um lado aqui. Não, os homens acho que é do lado esquerdo, né? Eu já nem lembro mais. Homem e mulher não podia ficar nem na missa junto. Porque parecia que não vai. Isso é uma coisa meio. Não podia rezar junto. Tinha fila no confessionário, a fila dos homens, que ia sempre rápido. Eu não sei se tem menos pecado. Dizem que não. Dizem que o problema é que o coração do homem é igual um saco de batata. Você corta, cai tudo. A mulher é um saco de farinha de trigo. Cada vez que chacoalha, cai. Cai. Dizem que é por isso, a gente não sabe. Aquela filona da mulherzada. E outra que as mulheres também iam preparando junto a confissão. Olha quem está lá. Então não combinava. Separado da igreja. E só faz 30 e poucos anos, gente. E o mundo, quanta evolução teve? Por isso que eu vejo como uma inspiração de Deus. Vejo, eu estou falando em datas, eu não sei se a data está certa aqui. Estou falando o que eu lembro, que era moleque. Mas observe que, na grande virada de tudo isso, o pós-concílio Vaticano II, é onde começam a surgir as comunidades, estilo Canção Nova, está indo há 26 anos, aonde os fundadores receberam de Deus a inspiração de que era possível homem e mulher vivendo em santidade, em sintonia, em harmonia. Onde era possível casais se consagrarem a Deus. Jovens consagrados, como nós ouvimos ontem, testemunho maravilhoso de Nelsinho e Márcia, que aliás algumas coisas não foram bem verdade, que eu deveria estar aqui para corrigi-lo. Quando ele falou dele,